Como é bonito a gente ver quando alguém não mede esforços e se lança com tudo o que tem para conhecer Jesus. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia e estamos estudando o Evangelho de Lucas. Nesse momento, estamos no capítulo 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Nesse momento da nossa história, onde estamos? Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, estava para concluir o seu ministério terreno. Ele tinha feito uma longa viagem pelo país, passou por diversos lugares, e aí então ia se aproximando de Jerusalém. E aí passou primeiro por Jericó, a cidade das palmeiras, cidade mais antiga do mundo e cidade mais baixa em altitude, e um lugar onde moravam muitas pessoas importantes da terra de Israel. Um lugar agradável em que essas pessoas buscavam então aquele ambiente mais gostoso para morar. Jesus então estava atravessando a cidade de Jericó. E havia ali um publicano chamado Zaqueu. E esse homem era só o chefe dos publicanos. Deixa eu lhe situar um pouquinho aqui nessa história. O publicano era cobrador de impostos. E cobrava impostos para Roma. Então isso já era muito mal visto porque eles estavam tirando do povo de Israel para entregar para o povo opressor, para a nação invasora. Era comum que os publicanos usassem a sua autoridade, a sua força, para cobrar mais imposto do que era devido para Roma. E eles ficavam com essa parte para si. Então, era um baita negócio corrupto essa atividade dos publicanos. E Zaqueu, ele era o chefe desse pessoal. Então, Jesus está atravessando e tinha esse Zaqueu. E ele queria ver quem era Jesus. Ele já tinha ouvido falar, a fama de Jesus já tinha se espalhado. O Senhor já estava aí para concluir 3 anos e meio de caminhada em Israel. E ele era o grande assunto daquele país. Então, Zaqueu ficou sabendo que esse tal Jesus estava ali pela cidade e queria vê-lo. Só que o Zaqueu, ele era baixinho. Tem alguns estudos que apontam que Zaqueu talvez tivesse menos de 1,5 m, porque se pegando a estatura média do homem daquela época, e aí considerando que Zaqueu era baixinho para aquela época, talvez ele fosse realmente bem pequeno, e não conseguia ver. Aí ele correu adiante, onde Jesus ia passar ainda, e ele subiu numa figueira brava para ver Jesus. Quando Jesus estava passando pelo lugar, ele olhou para cima e falou: Zaqueu, desce daí! Eu quero ficar em sua casa. E ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com muita alegria. Isso aqui tem história. Tem muita história. Porque Jesus, ele era, mesmo para quem não estava recebendo Jesus como Salvador, ele era obviamente uma figura religiosa importante. E o costume naquela região, Israel, é que os publicanos fossem rejeitados e as figuras religiosas comumente se associassem a pessoas importantes ou a pessoas assim ditas como pessoas muito piedosas. Então, Zaqueu querer ver Jesus até vai, mas para aquele pessoal, Jesus querer ficar na casa do Zaqueu, aí era demais. Curioso aqui, né, que Jesus, sendo Deus, já sabia o nome do homem, né? Só virou, imagina a surpresa do Zaqueu. Lá em cima na árvore, observando na dele, Jesus olha para ele, chama ele pelo nome, ele desceu com muita alegria e recebeu Jesus, mas as pessoas começaram a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Nós sabemos que todos somos pecadores, mas ainda hoje tem gente que aponta para o outro e diz assim, aquele lá é um pecador. Eu estou falando de coisas que eu já ouvi, talvez você também tenha ouvido isso. Gente que aponta para os outros como pecadores e não crê no que diz a Bíblia, que todos nós somos pecadores. Só que Zaqueu, nessa história toda, ele não se sentiu assim tocado pela multidão. O foco dele era Jesus, né? E aí ele lá naquele evento que ele fez, claro, né? Zaqueu era um homem rico, chefe dos sacerdotes, então deve ter feito uma celebração, uma refeição bem interessante ali. Ele se levantou no meio daquele momento e falou assim, olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Vamos voltar um pouquinho nessa história? Nós estamos no capítulo 19. E aqui eu vou pegar minha Bíblia e vou voltar nas páginas, né? E você pode fazer a mesma coisa. A gente volta um pouquinho, né? Lá no 18, capítulo 18, verso 18. Certo homem importante perguntou, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E aí, mais na frente, Jesus falou assim, venda tudo que você possui,
dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu, depois vem e siga-me. Vamos lembrar que Jesus tratava das pessoas nos seus problemas. Nós já aprendemos juntos, né, que isso não é um mandamento geral para a cristandade, de vender tudo. Mas aquele homem precisava fazer isso porque aquele homem idolatrava o dinheiro. Jesus não mandou Zaqueu vender nada. Nada. Não deu uma palavra para ele assim, Zaqueu, vende nada. Zaqueu já ouviu falar em Jesus, recebeu Jesus, ouviu o ensino, porque a gente já sabe que onde Jesus estava tinha ensino. Jesus não ia para casa de ninguém para comer, ele aproveitava a ocasião da refeição para ensinar. Zaqueu se levanta e fala assim, Senhor, eu vou vender metade do que eu tenho e dar para os pobres. Ele achou que era a coisa certa a fazer. E ele foi lá e fez, porque ele achou que era a coisa certa a fazer. Então veja que Zaqueu, ele tem ali um momento, uma sensação, um entendimento que ele está diante de alguém maravilhoso e que ele tem que dar uma resposta. Ele não pode só ficar ouvindo aquele ensino. E tem alguma coisa que ele tem que fazer. E ele percebe que tem gente pobre ao redor dele. Lembra que a gente viu há pouco que tinha um cego lá em Jericó? A gente lendo outro evangelho sabe até que eram 2. E lendo a vida, a gente sabe que eram muitos pobres que tinham lá. E Zaqueu tocou, né? Estou aqui ouvindo esse homem falar e esse homem é Deus. O que eu faço para praticar essa boa notícia dele? Já sei. Senhor, eu vou vender metade dos meus bens e dar para os pobres. Metade. Ele não saiu vendendo tudo, vou fazer voto de pobreza. Mas ele resolveu fazer alguma coisa que não foi pedido a ele. Foi um ato espontâneo de Zaqueu. E se eu extorquir de alguém alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. A lei não mandava fazer isso. A lei tinha lá os seus percentuais, né, de devolução. Mas não tinha 4 vezes mais. Isso aí foi uma coisa espontânea dele. Ou seja, se alguém foi defraudado, né, foi extorquido, Zaqueu ia pegar o que devia para a pessoa e botar 4 vezes mais em cima e botar para essa pessoa receber. Então Zaqueu, ele estava demonstrando ali 2 coisas. Que essas 2 coisas juntos demonstravam coisas muito melhores. Mas vamos lá. Generosidade. Ninguém mandou ele fazer nada, ele achou que era conveniente, correto, vender metade dos bens e dar para os pobres. E arrependimento. Mas arrependimento eficaz. Não é só um assim, eu sinto no meu coração arrependimento. Não. Eu vou resolver o que eu fiz de errado. Eu tenho meios para isso. Quem tem meios tem que resolver. Então Zaqueu botou a mão na massa. Eu vou restituir 4 vezes mais. E aí, a resposta de Jesus tem que ser lida e relida e saboreada. Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Todo judeu não é chamado filho de Abraão, descendente de Abraão? Por que ele estava falando daquele homem ali, especificamente? Porque Abraão foi o pai da fé. Abraão foi amigo de Deus. E aquele homem ali estava demonstrando isso, fé, ser um amigo de Jesus. Fazer pelas pessoas o que o Senhor queria que fizesse. Ele falou, esse é o filho de Abraão. Por isso, nessa casa houve salvação. Pois o Filho do Homem veio para buscar o que estava perdido. Buscar e salvar. Isso faz eco à conversa de Jesus lá com os fariseus que criticavam Jesus. Exatamente por entrar na casa de publicanos e comer com publicanos e pecadores. Ele falou, eu vim para buscar o perdido, para salvar o perdido. Então Zaqueu foi um homem que teve uma transformação completa por entendimento. Há muitas pessoas que, primeiro, percebem que existe algo de errado consigo e algo de certo lá fora. E essas pessoas partem em busca da verdade. E a gente sabe que a verdade é uma pessoa, né? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é uma pessoa, a verdade não é uma série de conceitos. E essas pessoas, quando encontram a verdade, que é Jesus, elas tomam a iniciativa de praticar coisas de acordo com o ensino de Jesus. Zaqueu é um exemplo desse. Então a gente tem que estar atento, porque nós talvez sejamos pessoas que vão ser abordados por gente assim. Isso não é todo mundo que é assim, são alguns. E talvez você e eu, né, sejamos abordados por alguém que fala assim, eu queria ver Jesus, no sentido de conhecer. Eu queria conhecer esse livro, eu queria entender. Você me explica? Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Pessoas dizem assim, me explica esse texto aqui. O que quer dizer isso?
Então, a gente estuda a Bíblia não só para a gente mesmo, mas também para ter o que entregar a outros, porque as pessoas procuram. Pessoas procuram. E muita gente quer um livro de normas, um livro de regras, mas muita gente, como Zaqueu, quer um contato com Jesus. E esse contato, quando acontece, ele é tão forte que a pessoa tem uma mudança de atitude. E ela não sabe exatamente, pode não saber exatamente o que fazer, mas sabe diferenciar o certo do errado. E aí quer fazer o certo. E quer corrigir o errado que fez, se for possível. Tem coisas que não são possíveis de corrigir, né? Mas tem gente que quer corrigir. Então vale a pena a gente estar preparado para ajudar essas pessoas na sua caminhada de conhecer Jesus, na sua caminhada de encontrá-lo. Para a gente não ser como os outros que criticavam Jesus, vai ficar na casa do Zaqueu. Tanta casa de gente boa para ficar, vai ficar na casa logo desse Zaqueu. Mas foi por ficar na casa do Zaqueu que o Zaqueu foi salvo. E nós também precisamos ter essa atitude do Zaqueu. Mesmo que a gente já conheça Jesus, já caminhe com ele, essa coisa quase infantil, né? Imagina o maioral, o chefe dos coletores de impostos, sobe numa árvore para ver Jesus. Parece brincadeira de criança, né? Receber o reino de Deus como uma criança, igualzinho o que Jesus falou anteriormente. Precisamos dessa atitude. E precisamos, ao ter contato com o que a gente sabe que é o certo, fazer o certo. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.